Então, boa noite a todos e a todas. Agradecer a presença aqui de todos vocês aqui conosco. Agradecer em especial a professora Jéssica Almeida Bessa, professora do Instituto Federal do Ceará, do campus de Maranguape, doutoranda da UFC de Teleinformática, com o professor Guilherme Barreto, né, como orientador, e que ela tem trabalhos, né, que aliam a questão da inteligência computacional, né, artificial, robótica e controle. Né? Então, ela cria, né, do laboratório de ensaio mecânico lá do campus Fortaleza, né? Desde que praticamente adolescente ela esteve presente lá no laboratório, né, e que hoje contribui ativa no Instituto Federal do Ceará, inclusive é coordenadora do curso, né? Qual o curso, Jéssica? Informática. Curso de informática lá no campus de Maranguape. Então, agradecer a sua presença. Para a gente é uma honra você estar aqui conosco, né? E poder compartilhar com os colegas, né, a sua experiência, o que você aprendeu, não só no Instituto, mas na vida e também lá pela Universidade Federal e toda a experiência profissional que você teve em outros locais também, que em determinado momento também buscou o mercado, né? E procurou atuar né, nessa forma de trabalho como engenheira mecatrônica. Agradecer também ao professor João Alexandre. Professor João Alexandre, nós somos colegas, digamos assim, filho do mesmo pai acadêmico, o professor Paulo César Cortez, da UFC, também lá da Engenharia de Teleinformática. Vou fazer a leitura aqui dos currículos da nossa convidada, Jéssica Almeida Bessa. Atualmente é doutoranda em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará, UFC, possui graduação em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal do Ceará, em 2012, e mestrado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Federal do Ceará, reitoria em 2015. Né? Foi a minha primeira orientada no mestrado, foi a Jéssica. Integra o corpo docente permanente do Instituto Federal do Ceará, do campus Maranguape, e os temas de interesse em pesquisa de inteligência artificial e computacional são aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, visão computacional, tem experiência na área de computação aplicada, reconhecimento de padrões, processamento digital de sinais, processamento digital de imagens, identificação de sistemas e robótica móvel, né? Na verdade, ela também tem contribuições importantes na área de engenharia biomédica, né? Ela, inclusive, na minha tese, ela foi uma pessoa que contribuiu ativamente, ajudou muito na minha tese, não posso deixar de registrar esse agradecimento. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, professor. João Alexandre Lobo Marques, diretor de pesquisa e inovação do Instituto Experiments Brasil, né? Visit Associate Professor na Chinese Academy of Science, né, SCIAD, em Shenzhen. É assim que se pronuncia? Shenzhen. Associate Professor na University of St. Joseph, né? Universidade de São José, né? A gente pode dizer assim. Viva grata coincidência. É o nome do padroeiro, né, aqui do Ceará. Exato. Então, em China, né, em Macau. Né? Pós-doutor, Honorary Visit Fellow na Universidade de Lancaster, Reino Unido. Doutor em Engenharia Teleinformática, Sinais e Sistema Aplicado, a Engenharia Biomédica, pela Universidade Federal do Ceará, com período sanduíche, na Technische Universität Unic, né? Tinha esquecido dessa experiência, né? 2010. FEL do Grupo Educacional XS Innovation, que confia as empresas Instituto Experimento, IAD, Instituto de Autodesenvolvimento, diretor de educação da PECOF, a Associação de Peritos em Computação Forense do Brasil. Mestrado em Inteligência Artificial, Engenharia Biomédica pelo DETI, em 2007. Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, em 1996. Trabalhou por 8 anos em Angola, né, na clínica Centrovita, né, e diretor-geral do Centro de Informação Aliança. Chefe de Departamento de Software da Universidade Gregório Semedo, em Angola, em 2016. Professor associado, chefe de Departamento de Investigação da Universidade Lusíada, de Angola, de 2009 a 2014. Trabalhou por 15 anos na área de rede de computação e segurança da informação na Procuradoria da República, no Ministério Público Federal. Isso foi de 1995 a 2009. Trabalhou como diretor acadêmico, coordenador de pós-graduação e docente da Faculdade de Tecnologia e Evolução, 2004 a 2008. Gestor de projetos certificados, centenas de horas na gestão de projetos de metodologias convencionais e ágeis. Atua na área de inteligência artificial e engenharia biomédica.
com os seguintes temas: neurociência, monitoramento cerebral e cardíaco, sistemas não lineares dinâmicos, teoria do caos, sistema e auxílio ao diagnóstico, lógica fuzzy, redes neurais, monitoramento fetal, machine learning e comunicação de dados. Seja também muito bem-vindo, João Alexandre, aqui conosco. Muito obrigado. Então, os temas, né? Os temas eles que nós percorreremos hoje, né? Tem a ver com a inteligência computacional, né? Inicialmente com a Jéssica, na questão do controle também, e consiste na identificação de sistemas, né? Então, tem a ver com a teoria de controle. E sem mais demoras, né, eu vou passar, então, a palavra para a nossa convidada, a professora Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada, professor. Sim, fica à vontade, Jéssica. Então, como o professor já falou bem aí, né? Meu nome é Jéssica, sou professora do campus Maranguape, atualmente, aqui no IFCE, aqui no estado do Ceará. Estou cursando o doutorado em teleinformática, engenharia de teleinformática, né? E o meu doutorado, basicamente, é na área de identificação de sistemas dinâmicos. A gente tem utilizado a parte de inteligência artificial exatamente para a identificação de sistemas dinâmicos. E aí eu trouxe esse assunto de forma bem básica, bem tranquila, mais para apresentar, porque eu até estava perguntando para o professor qual era o foco, né? Se o foco era exatamente o pessoal da indústria, os meninos lá da graduação. Então, eu trouxe uma apresentação para instigar mais, né, a galera a entender um pouco o que é a identificação de sistemas dinâmicos, né? Eu lembro que durante a minha graduação era uma das disciplinas mais pesadas que eu tinha, né? Essa parte de sistemas, sinais e sistemas era bastante pesada. E quando eu cheguei no doutorado, não usei identificação de sistemas, nem sinais de fato. No mestrado, quando eu cheguei de doutorado, caí de paraquedas, né, nessa área, nessa aplicação, e recebi ela de paraquedas lá do meu orientador. E é uma área que eu tenho me apaixonado, que eu tenho curtido muito trabalhar. E aí eu trouxe um pouquinho mais para apresentar o que é, de fato, identificação de sistemas dinâmicos, né? Quando a gente se depara com um sistema, com um fenômeno da vida real, para a gente entender, né, esses fenômenos, é um grande desafio, né? A gente pode deparar com esse tipo de sistema, com esse tipo de fenômenos em várias áreas da ciência, né? Seja na economia, seja na medicina, que o professor citou aí, né? Então, a gente conseguir predizer um comportamento futuro de algum sistema é super vantajoso em qualquer que seja o aspecto. O grande problema dessa previsão da evolução desses sistemas é o quê? É como eu vou analisar esses sistemas, né? E a grande pergunta que a gente tem dentro da identificação de sistemas é: se eu tenho algum dado passado e se eu tenho algum dado presente, como é que eu vou prever o futuro? Essa é a grande pergunta dentro da identificação de sistemas. E essa resposta, ela nem sempre é trivial, né? Porque não basta só a gente conhecer a dinâmica do sistema, mas a gente também tem que saber, além de conhecer a dinâmica do sistema, a gente também tem que entender como é que a gente vai reproduzir essa dinâmica. Então, não é uma pergunta trivial a se responder, né? Uma das formas da gente conseguir, né, reproduzir isso daí, basicamente, é utilizando modelos, né? Os modelos, eles são capazes de representar um sistema quando a gente tem conhecimento de todas as variáveis daquele sistema. E como essas variáveis vão se comportar, né? A modelagem, o modelo, com ele, a gente consegue explicar fenômenos que são observados tanto na natureza, quanto fenômenos que são observados em sistemas biomédicos, como também já foi citado anteriormente, como, por exemplo, conseguir controlar, estimar, simular, treinar, né? Aí eu coloquei como exemplo um simulador de voo. E para a gente entender melhor tudo que eu estou falando, a gente tem que ter uma noçãozinha do que é sinais de sistemas, né? Então, quando eu falo de um sistema, sinais de sistemas, eu coloquei aqui o exemplo, um sistema já dinâmico, né? E o que é o sistema dinâmico? Basicamente, é uma caixa, como eu coloquei aí, se eu pudesse representar com a figurinha. E esse sistema, ele tem o quê? Ele tem uma entrada, né? Que é uma variável que eu posso manipular, que eu representei pela letra U. Eu tenho
uma perturbação que eu posso mensurar, né, que eu posso medir, que eu representei aí pela letra W. Eu tenho uma perturbação que é não mensurável, que eu representei pela letra V, e como saída disso daí, eu tenho a letra Y, né, que eu coloquei aí, é uma saída que também é uma variável controlada, através da variável manipulada, que foi representada pela letra U. Um exemplo disso aí, tudo que eu coloquei, é uma sala de estudos, né, onde eu tenho como entrada, por exemplo, o ar-condicionado ou a calefação, que é a variável que eu vou conseguir manipular, né? A temperatura externa, que no caso aí seria a perturbação mensurável, eu tenho como mensurar a temperatura externa. A radiação solar, que seria a perturbação não mensurável, que eu apresentei pela letra V, é um ruído, né? E a temperatura, que é exatamente a variável que eu vou conseguir controlar. Então, isso daí eu posso representar o que seria o meu sistema e os sinais que estão junto com ele. E passando desse conceito de sinais e sistemas para a identificação desses sistemas, né? Antes da gente entrar em identificação de sistemas, eu preciso entender a diferença entre análise, controle e identificação. Quando eu falo de análise, o que é que eu tenho? Né? Eu já tenho um modelo do processo, que pode ser uma equação matemática, por exemplo, tenho uma entrada conhecida, uma letra que eu representei pela variável U, e o que é que eu vou ter? Eu vou tentar achar, vou tentar encontrar a minha saída. Quando eu estou falando de controle, o que é que eu tenho, né? Eu tenho uma saída desejada, que é uma saída que eu quero, exatamente é o que eu vou controlar, né? Eu tenho um modelo do processo, que eu também já tenho descrito, e aí o que é que eu tenho que fazer? Tenho que manipular a minha entrada. Quando a gente fala de identificação de sistemas, basicamente o que é que eu tenho? Eu tenho os dados de entrada, tenho os dados de saída, mas eu não conheço o que eu tenho ali dentro, né? E aí é onde entra, de fato, o que eu tenho para falar, né? A identificação daquele sistema. O problema de identificação, basicamente, ele se define, né? Ele se constrói na construção desse modelo, né? Que tem naquela caixinha lá que eu mostrei anteriormente, a partir dos dados de entrada e saída que foram observados, né? Isso é uma definição bem conhecida do Aguirre, né? O professor, nosso professor lá da UFMG. A identificação de sistemas, né? Ela dedica-se basicamente a encontrar essa relação que eu tenho entre as entradas e as saídas, sem necessariamente eu ter a relação física entre a entrada e a saída. Que eu coloquei o que seria, né, essa identificação de sistemas. Eu tenho a entrada, tenho a minha saída e tenho um processo. Tá rolando, um sistemazinho lá. E aí, o que é que eu vou ter? Com os dados de entrada, com os dados de saída e as técnicas de identificação que eu posso utilizar, eu vou obter exatamente esse modelo. E esse modelo é exatamente o que eu tenho de resultado lá da identificação de sistemas. Vale também ressaltar, né, a diferença entre sistemas paramétricos e não paramétricos. Qual é a grande diferença dos sistemas, os métodos paramétricos e os não paramétricos? Os paramétricos, a gente vai encontrar estruturas basicamente matemáticas parametrizadas, né? Então, essas estruturas matemáticas parametrizadas é quem vão descrever o comportamento daquele sistema original, né? São os parâmetros dessa estrutura matemática que vão ser estimados pelos métodos de otimização de parâmetros ou qualquer que seja o que eu vou utilizar para definir a estrutura. Já os métodos não paramétricos se caracterizam basicamente por eu achar, né, o comportamento dos sistemas por meio de funções gráficas. Dei como exemplo aí os métodos de resposta ao impulso ou métodos de resposta ao degrau, né? Então, aí já seriam os métodos não paramétricos. Os modelos matemáticos gerados pela identificação de sistemas, quais são? Eu repeti o título, depois eu dou uma corrigida. Quais são? Basicamente são dois. Os modelos de entrada e saída e os modelos de espaço e estado. Qual é a diferença entre os dois também? Os modelos de entrada e saída, o que é que a gente tem? A gente vai descrever a saída, né, futura do sistema em função dos valores passados de saída e de entrada.
ou então, por exemplo, em função apenas dos valores passados de saída. Já os modelos em espaço de estado, eles descrevem a saída futura do sistema em função apenas do seu estado atual. Então, eis a grande diferença entre os modelos de entrada e saída e os modelos de espaço de estado. Feitas essas diferenciações entre sistemas paramétricos e não paramétricos, modelos de entrada e saída e modelos de espaço de estado, a gente entra nas etapas de uma identificação de sistemas. E quais são elas? Basicamente, eu tenho coleta de dados, determinação da estrutura, estimação dos parâmetros e a validação, né? Então, eu coloquei um diagramazinho aí. Primeiro eu coleto os dados, seleciono a estrutura do modelo, estimo o modelo, valido o modelo. O modelo foi aceito ou não foi aceito? E aí vamos passear aí por cada uma dessas etapas. Coleta de dados, né? Os dados, basicamente, eles são os que vão ser utilizados para a gente conseguir estimar o modelo, identificar o modelo, né? São os dados que a gente vai chamar aí de dados de identificação. Os dados de identificação, eles basicamente são gerados por medições da resposta da saída, Y de T, e as medições de entrada ou de T pré-especificada, que eu coloquei lá naquele diagramazinho inicial. O sinal de T, né, a minha entrada, ele vai ter que ter o quê? Possuir um espectro suficientemente amplo em amplitude e frequência para que eu consiga excursionar o sistema pelos regimes dinâmicos de interesse. E a ideia, basicamente, da coleta de dados consiste em eu conseguir variar esses dados de entrada, esses sinais de entrada do sistema, e eu conseguir observar qual a influência dessa variação, né, lá na minha saída. Então, e essa parte aí é muito importante, a primeira etapa lá, que é a de coleta de dados. A segunda etapa lá de identificação de sistemas é a seleção da estrutura do modelo, né? O sistema dinâmico que a gente encontra na prática, a maioria são sistemas não lineares, né? Então, eles não obedecem bem bonitinho lá, né? Y igual a X mais B. Então, o que é que a gente tem? O que é que a gente pode fazer? Basicamente, a gente aproximar aqueles sistemas não lineares por aproximações lineares. Mas nem sempre esses modelos lineares, eles são satisfatórios. Então, algumas vezes, aliás, maioria das vezes, a gente acaba por utilizar representações não lineares. Na medida que essas representações lineares são substituídas exatamente por representações não lineares, a gente vai conseguindo aumentar a reprodução de sistemas, de fenômenos mais complexos. A gente vai saindo da linearidade para a não linearidade. Aí eu coloquei como exemplo, que é exatamente o que eu já estou fazendo lá, né? Nesse caso, as redes neurais artificiais, elas se apresentam como uma alternativa apropriada, que eu consigo exatamente realizar o processo de aprendizagem, e também devido à capacidade de aproximação que elas têm, né? As redes neurais, elas conseguem, a partir de um conjunto de amostras experimentais, representar a função do meu sistema, a função dinâmica do meu sistema, com relativa simplicidade. Então, ela vai conseguir trazer todas essas não linearidades do sistema. As estruturas do modelo baseadas em redes neurais apropriadas são generalizações, né, das estruturas de modelo linear. E coloquei também aí que elas são caracterizadas por seu vetor de regressão, ou seja, por um vetor que contém as variáveis usadas para estimar a saída do sistema, né? Então, vale também ressaltar que no problema de identificação de sistemas, né, a gente vai trabalhar com um vetor chamado vetor de regressores. E é exatamente esse vetor que vai conter todas as variáveis que vão ser utilizadas para estimar a saída do meu sistema. Coloquei algumas estruturas aqui, né, algumas estruturas de modelo linear, né, FIR, ARCS, ARMAX, OE, SSFI, né, IFI, desculpa. Coloquei aqui o modelo que eu estou utilizando, modelo de regressores que eu estou utilizando,
atualmente, que vai ser exatamente um vetor de regressores que eu vou ter tanto dados de entrada passados, quanto dados de entradas futuros, ou dados de entrada passados, quanto dados de saídas passados, perdão. Certo? Então, esse é o modelo que eu estou utilizando atualmente, que aí eu o modelo é o modelo NARCS, né? E aí, a gente, feito a seleção da estrutura do modelo, a gente vai para a estimação do modelo. A estimação de parâmetros é basicamente o procedimento numérico que vai determinar os valores dos parâmetros do modelo. Então, eu selecionei o modelo, escolhi a rede neural X, né? E aí eu vou para a estimação do meu modelo. Agora é a hora onde eu vou estimar os parâmetros daquela rede, né? E pode basicamente ser formulada como um problema de otimização, ou seja, eu vou buscar o melhor modelo, aquele modelo que mais se ajusta a um determinado sistema ou a um determinado critério. Então, escolhi o modelo, agora eu vou estimar o meu modelo, né? Coloquei aqui também um gráficozinho para a gente entender um pouco melhor. Eu tenho os meus dados de entrada, tenho o meu sistema que gera minha saída. E aí eu tenho o meu modelo, que eu selecionei, e vou agora fazer o ajuste dos parâmetros desse modelo. Com base no meu erro, eu posso sair aqui ajustando o meu modelo. Então, basicamente, é esse o esquema que a gente vai fazer nessa etapa. Estimado o modelo, estimados os parâmetros, a gente vai validar o modelo, né? Então, uma vez estimado o modelo, que representa aquele sistema, eu vou validar esse modelo. Porque nem sempre, né, o bom desempenho lá na estimação vai garantir que aquele modelo vai atender às exigências de fato. Coloquei aqui alguns modelos que a gente pode adentrar dentro da identificação de sistemas, que aí a gente coloca aí o caixa branca, o caixa cinza e o caixa preta. No meu caso aqui, como eu não tenho nenhum conhecimento a priori, né, eu estou trabalhando com o modelo caixa preta. E aqui é onde eu adentro de fato, saio um pouquinho só dos conceitos de identificação de sistemas e adentro de fato no que eu estou fazendo atualmente, né, que é trabalhar com os modelos locais, né. Então, dentro da seleção de modelos, que é uma das etapas lá de identificação de sistemas, eu posso escolher os modelos que são ditos locais ou os modelos que são ditos globais, né. Qual a diferença entre os dois? O modelo, ele é dito global quando eu preciso de todo o conjunto de dados, né, para conseguir ajustar, estimar os meus parâmetros. Só que quando a gente está trabalhando com um conjunto de dados muito grande, um Big Data, eu nem sempre consigo, isso nem sempre é viável computacionalmente, né? Principalmente, coloquei isso, é grande o número de observações. Então, uma alternativa que a gente tem, que é o que a gente está utilizando, é utilizar os modelos locais, que os parâmetros, para eles serem estimados, a gente vai utilizar apenas uma parcela, uma partição dos dados. Então, dentro desses modelos globais e locais, né, a gente escolheu alguns modelos locais que já existem na literatura para trabalhar. E aí, eu adentrei o quê? O uso de redes neurais baseadas, aliás, modelos locais baseados em redes neurais para conseguir modelar o meu sistema. E eu coloquei aqui um pouquinho sobre redes neurais artificiais nesse problema de identificação de sistemas, né? As redes neurais, elas têm características interessantes, como eu já falei anteriormente, né? Porque elas têm características não lineares e elas conseguem, né, adaptar, elas conseguem aproximar aos modelos que a gente quer. Essas características, né, dão às redes neurais a capacidade de resolver problemas complexos de grande escala. Coloquei aqui alguns exemplos, que são esses 3 modelos do que eu tenho trabalhado hoje, que são exemplos de estrutura baseadas em redes neurais, né, só que são exemplos de modelos locais. Então, a gente tem um modelo bem conhecido por todo mundo que trabalha dentro da inteligência artificial, que é a RBF, né? Então, ela é dita um modelo local. Eu estou trabalhando também com a LLM e a LMN, né? Que é muito L, muito M, muito N, mas é isso mesmo.
Então, eu estou trabalhando com esses 3 modelos hoje, né, que são modelos baseados nas redes neurais, né, que vem lá do fundamento de redes neurais, né, e são modelos ditos modelos locais, né. E dentro desses 3 modelos, o que a gente vê de característica parecida, semelhante, é que os 3 modelos, eles trabalham com o filtro LMS. E o grande trabalho que a gente tem feito hoje é basicamente pegar esse filtro LMS e conseguir colocar uma robustez nele. Então, eu coloquei aqui os dois últimos trabalhos que a gente publicou, que é basicamente essa questão de robustez a outliers, né, a pontos fora da curva. Então, num problema de identificação de sistemas, existe esse detalhezinho também, onde eu tenho os outliers, os pontos fora da curva daqueles sistemas, que o nosso modelo ele tem que ser robusto a isso. Então, nosso trabalho tem sido em adaptar esses 3 modelos para eles serem robustos a outliers, e tanto os 3, além da robustez, né, a gente trabalhar lá com os modelos crescentes. Então, foram os 2 trabalhos que a gente tem dentro dessa área. Os 2 estão dentro da área de identificação de sistemas. O problema que a gente está trabalhando é com a identificação de sistemas dinâmicos, certo? E basicamente é isso que eu tenho para falar. Eu não vou adentrar muito aqui no assunto do meu trabalho, mas aí eu trouxe o know-how aí inicial de identificação de sistemas, para quem tiver curiosidade, posteriormente, tentar entender um pouco dessa diferença de modelos locais, modelos globais, e deixo aí as referências. Coloquei as referências que eu utilizei aqui na apresentação, e fico à disposição aí para vocês. Obrigado pela apresentação, Jéssica. Tenho certeza que o pessoal aí de tecnologia em mecatrônica, engenharia de mecatrônica, vibrou aí com a apresentação, né? Os estudantes aí da disciplina de controle, viu? Que esse semestre eu estou com a disciplina de controle. Então, em breve, agora dia 27, a gente está retornando às aulas, né? Então, tenho certeza que para eles foi uma introdução boa aí para esse assunto, juntando a parte de controle, né? Teoria de sistemas, né? E também inteligência computacional, né? Então, é algo realmente muito interessante. E é um tema muito importante para quem trabalha em engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, e principalmente os mecatrônicos, né? Então, para os mecatrônicos, isso é algo essencial, é o nosso beabá. Jéssica, muito obrigado, viu? Fiquei emocionado com a apresentação, viu? Você explica bem melhor que eu, viu? Né? Que eu. Então, estou muito feliz, viu? Então, sem mais demoras, certo? Passar a palavra para o professor João Alexandre, agradecendo também sua presença e sua participação. Muito obrigado. Ok, professor Zuí. Antes de começar aqui, eu queria parabenizar a Jéssica também, porque a apresentação foi muito boa. Eu imagino o orgulho do Zuí aí, né? A Jéssica, desde o início aí da vida dela estudantil lá no IFCE, e agora aí já no doutorado, já professora, e quem sabe ela vem fazer um pós-doc aqui pelo lado da China, né? E eu achei esse teu tema tão legal, assim, porque eu não sei nem que ano a Jéssica nasceu, vou nem dizer quando é que eu fiz esse trabalho, mas quando eu estava na graduação de engenharia elétrica, a gente estava naquela coisa assim, redes neurais, né? No começo de tudo. E a gente pegou circuitinhos assim, capacitivos e coisas pequenas, e fizemos um sistema integrado ao PC para poder usar redes neurais para fazer a identificação de sistema. Pensa, agora você falando aqui, eu estava lembrando daqueles primeiros passos. O engraçado é que realmente esse tema, ele está adormecido há algum tempo, sabe? A questão dos modelos locais, que é o que eu estou trabalhando no doutorado. Ele já está adormecido há algum tempo. Eu acho que eu só pego adormecido, né, professor Alzei? No mestrado, o professor me deu um tema adormecido aí há algum tempo. A gente trabalhou com visão omnidirecional, que ele queria trabalhar, Jéssica, né? Aí, você tem muita responsabilidade. Aí, quando chegou agora no doutorado, o meu orientador, o professor Guilherme, que no caso o senhor é do DETI deve conhecer também, né? Conheço mais.
muito amigo meu. Ele trabalhou, não me recordo se foi no mestrado ou doutorado, ele trabalhou com modelos locais. E aí ele está tentando reviver, né, revisitar esse assunto, só que aí a gente está trabalhando com as versões, de fato, robustas e crescentes. Então, revisitando o tema. Muito bom mesmo. Perfeito. Então, parabéns para a Jéssica aí mais uma vez. Bom, antes de tudo, começar aqui, agradecer ao professor Alzui pelo convite mais uma vez. Eu sou Alexandre Lobo. Somos mais ou menos aí contemporâneos, né, professor Alzui? Aí naquela engenharia elétrica da segunda metade dos anos 90, né? E eu, como o professor Alzui falou, pelo meu percurso acadêmico, eu vim parar aqui em Macau, na China. Minha área de pesquisa é aplicação de engenharia, sinais e sistemas, mais focado para a engenharia biomédica. Mas essa palestra de hoje, como eu estava conversando com a Zui, como era live da indústria, eu tenho um tema que eu tenho me interessado muito aqui no lado, nesse sul aqui da China, onde eu moro, eu vou contextualizar durante a apresentação, que é o ecossistema de inovação e o que está acontecendo aqui, por que algumas coisas funcionam, por que outras não funcionam. E para vocês terem uma ideia, aqui na Universidade de São José, eu estou na faculdade de Business, né? Eu vim para cá para a gente criar um laboratório de neuromarketing, que já virou um laboratório de neuroeconomics, né? Que é a gente aplicar a parte de monitoramento de sinais biológicos para uma interseção com a área de business. Mas a gente já tem aí um grupo na área de educação que está trabalhando conosco também. Então a gente faz o trabalho de múltiplos monitoramentos em paralelo. Por exemplo, a gente tem um sistema aqui de EEG, de ECG, que a gente calcula a variabilidade da frequência cardíaca. A gente tem um sistema de eye tracking, né, para monitorar os olhos. A gente tem tanto o sistema fixo na mesa, quanto temos também já um óculos, né, para poder fazer coleta de dados em situações reais. E temos um sistema de identificação das emoções por reconhecimento facial e também um sistema de GSR, né, só para detectar picos aí de emoção. Então, esse é o trabalho aqui, mais ou menos, na pesquisa que eu faço. O meu e-mail está aqui, quem quiser entrar em contato depois, e tanto pela área técnica quanto pela área de inovação. Então, eu vim para cá nessa ideia e esse ecossistema de inovação sempre chamou muito a minha atenção. E eu passei a estudar nesses 3 anos que eu estou aqui, passei a tentar visitar muitos lugares diferentes, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto da interseção da academia com a indústria, que aqui é bastante intensa, né? Como também aí no Brasil tem algumas iniciativas muito boas, né? Então, eu vou contextualizar um pouquinho, porque a China é muito grande, né? Então, quando eu falo em inovação na China, apesar de terem as políticas centralizadas, eu vou contextualizar um pouquinho aqui para a nossa região, né? Eu moro em Macau. Macau é uma zona administrativa especial. O que é isso? É um país, mas não é um país, né? Traduzindo. Macau era uma colônia portuguesa. Eu nem gosto de chamar de colônia, para mim era mais uma ocupação comercial, porque é uma ocupação estratégica, geográfica, porque Portugal nunca chegou a colonizar culturalmente Macau. Né? Macau, para vocês terem uma ideia, 95% da população fala cantonês. Né? Então, a comunidade que fala português e outros idiomas é aproximadamente 5%. Então, Macau está aqui no sul da China, vizinho a Hong Kong. O caso de Hong Kong, acho que vocês devem conhecer mais, né? Que é a questão também ex-colônia britânica. E o que é a zona administrativa especial? Quando o Portugal devolveu Macau para a China,
o handover, né, foi estabelecido um período de 50 anos de transição. Ou seja, Macau é um país, tem fronteira com a China, mas não tem, por exemplo, exército, algumas instituições já são... opa, a minha cachorra aqui está dando um ataque aqui. Não tem exército, mas algumas instituições já são controladas pela China, mas existe um chefe do executivo e toca a situação. Então, isso é para a gente entender que nessa questão aqui desse sul da China, onde Macau está inserido, se você olhar aqui nesse mapa que eu estou mostrando aqui, Macau é essa pontinha vermelha aqui embaixo. Com licença. Azinha. Macau é essa pontinha aqui no sul, né, uma coisinha pequena. Hong Kong está aqui do lado, e todas essas cidades aqui da província, elas fazem parte de uma zona que se chama a Grande Baía, Greater Bay Area, né, que é o delta do Rio das Pérolas, que é esse delta aqui que é criado no rio. E essa zona sul aqui, como alguns de vocês já devem ter ouvido falar, tem cidades de um intenso desenvolvimento tecnológico na área de robótica, inteligência artificial, inovação, né? Então, a mais famosa, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, é a cidade de Shenzhen, que fica aqui colada em Hong Kong, né? E Guangzhou, né? Que é a capital, uma cidade também gigantesca. Guangzhou tem uma indústria bem mais abrangente, né? E entre Shenzhen e Guangzhou tem aqui a cidade de Dongguan, que é também um polo industrial muito forte que está se digitalizando. É um polo tradicional, industrial, mas está se digitalizando de uma forma muito, muito rápida, principalmente já com a aplicação de 5G. Né? Então, Shenzhen, essa zona aqui, ela é conhecida como o Vale do Silício da China, né? Apesar de já terem outras regiões que eles apresentam como Vale do Silício. Então, o objetivo da China aqui nessa nossa região é criar um super desenvolvimento tecnológico. E, obviamente, Macau tem que se posicionar de alguma forma, e aí eu acho que é onde é legal que entra aí as possibilidades muito fortes com o Brasil. Aqui tem um outro mapa idêntico, só com algumas coisas do GDP de cada região, do PIB, né? Para vocês terem uma ideia, Shenzhen já ultrapassou Guangzhou, né? No PIB, e já está colado aqui em Hong Kong, com esses problemas em Hong Kong recentemente. Lógico que isso aqui é pandemia, né? Não sabemos como vai ser o desenvolvimento do GDP, mas essa região aqui foi muito pouco afetada, porque a ação de isolamento foi imediata, né? E aproveitar que nós temos alguns alunos, né, professor Zui, na audiência, e já dizer que esse negócio que ficam falando aí no Brasil, que é tudo mentira, que a China mentiu, isso é mentira que está sendo contada, né? O que a China fez foi agir de forma muito, muito enérgica logo no início, isolando as regiões, não tinha negócio de não usar máscara. Até hoje aqui, se eu sair de casa, eu tenho que colocar uma máscara. E Macau está há 120 dias sem nenhum caso, né? E o que aconteceu foi uma ação muito bem organizada por parte do governo e conseguiu concentrar ali, isolar a região inicial da pandemia e não se espalhou para outras. Claro que a gente viu um outro surto aí nas mega regiões ali de Beijing e Xangai, mas é muito importante entender que, por mais que aqui não seja uma democracia com tudo publicado, a opinião pública é muito forte sobre o governo. Quando começaram a acontecer aquelas primeiras mortes, não foi aceito de forma alguma, o governo agiu muito fortemente e foi feito o controle, né? Então, é só para contextualizar para os alunos. Então, essa nossa zona aqui foi muito pouco afetada por número de casos, apesar de terem havido alguns, né?
E aí, toda essa região aqui é onde a China deseja transformar na maior zona de desenvolvimento digital do mundo, né? São 71 milhões de pessoas, são cidades bastante desenvolvidas, provavelmente a gente ouviu falar de pouquíssimas aí no Brasil, né? Mas se você imaginar que uma cidade como Foshan é uma cidade de 8 milhões de habitantes, né? Então, é um nível de desenvolvimento muito forte, a cidade super rica, muito bem organizada, dando como exemplo uma que a gente nunca ouviu falar, né? Então, Macau está aqui imprensadinho, né? O Macau fica completamente apertada por uma cidade chamada Zhuhai, essa daqui, que eu vou falar também um pouquinho do papel de Zhuhai, né? Nessa nossa ideia aí de inovação, Macau, Brasil. E esse é o big picture aqui da região. Se você olhar, é só esse quadradinho aqui na China, né? Essa zona pequenininha aqui, mas é uma alternativa muito forte que está se desenvolvendo em relação aos grandes eixos ali de Beijing e Xangai, que fica aqui mais para o norte. Então, eu coloquei aqui um artigo que eu acho bem legal, interessante. Depois eu posso passar a apresentação aí para disponibilizar. Então, como é que essa Grande Bahia, essa área da Grande Bahia, né, a GBA, vai se transformar no hub de tecnologia e inovação? O que está sendo feito e quais as perspectivas para isso aí? Na verdade, já existem grandes coisas já feitas, né? Já em pleno desenvolvimento. E eu vou tentar trazer algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu nem vou entrar nos detalhes aqui demais desse slide, não, certo? Tem muita coisa escrita. O que eu queria chamar a atenção aqui, principalmente, essa primeira linha aqui, né? O 5-year plan, né? O planejamento de 5 anos, certo? Isso aqui é uma coisa que eu acho que o Brasil devia começar a tentar fazer, não sei como aí com esse nosso ambiente político, mas a China, ela vive de ciclos contínuos de planejamento de 5 anos, né? Então, a cada 5 anos é lançado um plano. Você sabe que esses governantes aqui da China são todos engenheiros, né? Então, como a gente aqui está no grupo de engenheiros, né, a gente pode elogiar. Então, a cada 5 anos é feito um planejamento a partir dos resultados dos 5 anos anteriores e são estabelecidas as metas, né? Isso cria um sentimento assim de continuidade impressionante, né? Então, quando eu cheguei aqui, estava na metade desse plano que está sendo concluído agora e já tem o novo plano para os próximos 5 anos. Então, agora em 2020 encerra um planejamento desse. Então, vou falar alguns exemplos aqui do que eu vi desses ciclos de 5 anos, só para a gente compreender. Essa foto aqui é uma foto de Shenzhen. Shenzhen é uma cidade, acho que é um exemplo mais marcante aí dessa velocidade de como as coisas acontecem na China. Na década de 80, Shenzhen era uma aldeia de 300 mil pessoas, sem vocação tecnológica, uma cidadezinha em fraco desenvolvimento, na década de 80, né? Quando aconteceu o handover de Hong Kong de volta para a China, né, da Inglaterra, do Reino Unido para a China, a China decidiu o seguinte: Hong Kong é um mega centro de desenvolvimento tecnológico, né? Está sofrendo aí um pouco com essas manifestações, né? Eu não vou entrar na discussão, mas é um centro de desenvolvimento tecnológico que tem um certo nível de independência. E aí a China resolveu colocar ali do lado de Hong Kong um super hub de tecnologia, que é a cidade de Shenzhen. Então, Shenzhen hoje tem 11 milhões de habitantes, em praticamente 30 anos, né? A cidade cresceu de uma forma extremamente ordenada. Como o professor Azul falou, além daqui de Macau, eu colaboro também como pesquisador no CIAT, que é um centro, eu vou falar um pouquinho aqui em Shenzhen, um conjunto de institutos de tecnologia,
E todo esse desenvolvimento de Shenzhen, ele é baseado em indústria digital, né? Então, são dezenas de fabricantes de telefone, de celulares, são centenas de fabricantes de produtos eletrônicos. Mais uma coisa muito curiosa que eu vi agora na pandemia, e também fica uma lição para a gente, né? Por exemplo, tem um fabricante aqui de sistemas de holograma, que eu sempre estou em contato com eles, eu participo de algumas feiras, e nunca usei holograma para nada, mas eu acho tão interessante os produtos deles, e a gente sempre está em contato. E aí eles, durante a pandemia, começaram a me mandar e-mails vendendo termômetros e máscaras, né? Eu fui perguntar para ele, né, nessa minha curiosidade aqui, como é que isso acontece na China, né? E os produtos mais simples, como as máscaras, eles criaram clusters de empresas e passaram a produzir em conjunto, né? E os mais complexos, como termômetros, eles fizeram como junções de cidades entre fabricantes já existentes. Isso para quê? Para apoiar a indústria, né? Que determinadas indústrias pararam completamente após fevereiro e eles criaram um sistema apoiado pelo governo, claro, né? Para que essas empresas passassem a suportar. Então, hoje a indústria de holograma, até eu já recebi até um caso novo, eu recebi ontem uma mensagem deles falando de um sistema de holograma. Então, quer dizer, é um sinal de volta à normalidade. Então, Shenzhen, essa cidade eu acho sensacional. Cidade muito bonita, muito limpa, muito bem organizada e muito bem planejada. O CIAT é essa universidade, né? A Chinese Academy of Science, ela é uma universidade, uma academia de ciências, mas que também tem uma vertente de formação. E o CIAT é um conjunto de institutos, são 7 institutos dentro desse campus aqui que eu estou mostrando. E esse, especificamente, ele tem uma vertente muito forte na área de engenharia biomédica, né? Tem na parte de robótica, né? Tem a parte de circuitos integrados também, toda nessa estrutura aqui, mas eles têm uma finalidade muito forte. Esse monumento que tem lá dentro do campus eu acho sensacional, que é uma dupla hélice de DNA e uma placa de circuito impresso, né? Se juntando aqui. Então, é muito representativo do que significa o CIAT. Então, eu também colaboro lá, já desde o final de 2018. Eu tenho alguns alunos de doutorado lá, e a gente tem algumas publicações, pesquisas, num dos institutos. O caso de Foshan, então, o caso de Shenzhen é esse mega caso, né, que recebeu um auxílio muito grande, um direcionamento estratégico do governo para se desenvolver, e respondeu muito bem, né? No caso de Foshan, é aquela outra cidade do outro lado, aqui, né, perto, mais para o lado de Macau. Eu participei de umas visitas lá, que eu acho que essa história eu acho sensacional. Eles colocaram Foshan como com o objetivo de desenvolver a parte de design industrial. Para quê? Para poder fornecer design industrial para todas as indústrias dessas outras cidades. Então, logicamente, em Shenzhen, em Dongguan, existem faculdades de design industrial, existem empresas, né? Lógico. Mas o grande polo de desenvolvimento é Foshan. Então, a estrutura do desenvolvimento ela é mais ou menos assim, ela é totalmente clusterizada, né? E isso gera uma junção de talentos muito forte, né? Então, Foshan eu tive num centro de design lá do governo, da universidade do governo. Na verdade, tudo aqui praticamente é do governo. Tem muita participação do Estado. Há 15 anos atrás, exatamente, há 3 ciclos atrás, eles tinham 50 designers e publicavam uma patente por mês, né? Hoje, eles têm 5.000 designers e publicam 2 patentes por dia, salvo engano, né? Então, é uma estrutura... não, acho que é mais até.
Depois eu posso confirmar esse número. Mas são números assim brutais, né, do que aconteceu em apenas 15 anos, uma transformação. Isso quer dizer tudo, né? Você transforma, você tem que criar universidades, você tem que criar centros como os institutos federais. Nós temos, por exemplo, um convênio lá com o Politécnico de Chunda, que é em Foshan. E então ele é um politécnico que é como se fosse um instituto federal, né? É, ele ele tem os outros cursos de engenharia, mas ele tem um foco muito forte em design industrial. Os grandes eventos anuais são lá, da região toda. Então, isso desenvolve muito rapidamente. E aí, eu trouxe aqui alguns números só, vou passar muito rapidamente, para controlar meu tempo, porque eu falo demais, viu, professor Azul? Se quiser me interromper, pode me interromper. Fique à vontade. Esses aspectos aqui eu coloquei como, porque também é muito importante a gente compreender. Eu acho que todos nós somos da área de tecnologia, né, do Brasil, a gente precisa entender. Os fatores, aqui é o Innovation and Technology, né, o INT. Os fatores críticos para o desenvolvimento, aqui foi de uma pesquisa realizada na região aqui da Grande Bahia, um dos fatores críticos, respeitando-se aqui, logicamente, a realidade da China, mas é importante a gente entender. A primeira coisa, as políticas de governo, 84% é o fator principal, né? A existência de pessoal, o talent supply, né? O RH, os especialistas, né? Como é que a gente desenvolve sem grandes especialistas? Isso envolve uma série de outras coisas, como criação de universidades de ponta, por exemplo, e o acesso ao financiamento, né? Eu até coloco o acesso ao financiamento porque a China está se diversificando bastante, não dependendo somente da verba do governo, apesar de ser um fator muito importante ainda. Dentro dessa área de políticas do governo, né, existem 3 principais áreas. A política do governo é essa primeira aqui, né? Government Policy. Dentro dessa área de políticas, tem 3 pontos principais. O primeiro, a parte de impostos, né? A concessão de isenção e subsídios e apoio. Segundo, que é muito importante, que está evoluindo de uma forma muito séria e muito responsável aqui dentro da China, a parte de propriedade intelectual, né? É muito importante a gente ter isso também em mente. A China não é mais aquele... Logicamente, depende para onde você vai, né? Mas não é aquele lugar que só quer copiar e fazer a fabricação. Eu acho que aqui dentro do nosso grupo, como são um grupo de pessoas qualificadas, nós já sabemos disso, né? E o segundo, a parte de RH, né? A política do governo referente a essa mobilidade de RH, tanto de pessoas, né? De especialistas, tanto internamente quanto a chegada de estrangeiros, né? Então, essa região aqui da Grande Bahia, ela é até um case, né? Porque é uma zona que a China quer manter como muito mais aberta, como já é hoje Xangai, né, o Beijing, né? Aqui são os benefícios de se criar um hub desse, né? Aqui tem muita coisa que se aprendeu com Shenzhen e muita coisa que está se colocando ao redor de Macau também, né? Então, são muitos benefícios, um aumento de 67% de mercado, né? 59% de melhoria, né, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a facilidade de recrutar pessoas para os projetos, grandes especialistas, né? Do ponto de vista de financiamento, existe uma divisão aqui praticamente igual, né, um pouquinho maior já para a parte privada, né, com investidores anjos, a parte do banco aqui no meio, e, curiosamente, o subsídio do governo está em terceiro lugar, porque também aqui é uma coisa que se fala muito, né? Não, querem criar um polo de inovação em saúde, vamos lá que vai ter dinheiro do governo, né? Mas não é bem assim, já foi mais fácil, né? Hoje o governo está muito mais criterioso, né, para investir, mas ainda existe muito investimento. Aqui na parte de RH, como eu já estava falando, eu vou
dar um jumpzinho aqui só para falar, pronto, o nosso contexto aqui de Macau, né? Macau é uma zona que depende brutalmente da indústria do turismo. Essa nossa cidade aqui é a região, é a Vegas da Ásia, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. É uma zona dominada por imensos empreendimentos turísticos, de cassinos e de entretenimento. E toda essa estrutura turística, ela depende diretamente dos turistas da China, né? 85 a 90% dos turistas aqui, para vocês terem uma ideia, aqui a gente recebe mais ou menos 1 milhão de turistas por semana, né? E desses 1 milhão de turistas, são mais ou menos 85% da China, né? Apesar de Macau ser China, mas a gente ainda chama o chinês da mainland, né, da China, de turistas, né? Porque tem a fronteira, existe uma fronteira que eles precisam passar, precisam de visto para entrar em Macau. Então, como aqui tem toda essa vertente do turismo, houve já existia uma grande preocupação na parte de diversificação da economia, né? E agora com a pandemia, mais ainda, né? Vocês imaginam uma cidade, toda essa nossa estrutura aqui provavelmente Macau, acho que nesse ano, no próximo ano, vai ser a cidade com o maior PIB per capita do mundo, vai ultrapassar a Doha, né, no Catar. E tudo isso depende dessa indústria, né, da indústria do turismo. Então, há uma preocupação muito grande. E agora, com a pandemia, vocês podem imaginar como é que ficaram essas mega estruturas aqui, sem ninguém, né, completamente vazias. Então, existe muito essa preocupação com diversificação e agora está muito mais acentuada. E como Macau não tem área física, né? Macau é essa pontinha, essa ilhazinha aqui muito pequena que eu já falei. Tem uma ilha, uma península, né? E nesse momento eu estou falando para vocês da ilha. Macau está completamente conectada com a cidade de Zhuhai, que é uma cidade na China, que tem 2,5 milhões de habitantes. É uma cidade, a cidade mais verde da China, cidade lindíssima, muito bem estruturada. Não tem ainda assim uma vocação muito forte para a tecnologia, mas está sendo investida aqui em criações muito fortes. Então, para vocês terem uma ideia da ligação de Macau com o Zhuhai, essa foto aqui do canto inferior direito é do campus da Universidade de Macau, que é a universidade pública aqui, né? Esse campus aqui, que é um campus novo, inaugurado há 6 anos atrás, ele já fica em Zhuhai, né? Então foi criado um túnel aqui da ilha para essa outra ilha aqui, a ilha pertence a Zhuhai, e o campus é aqui. Então é como se Macau já estivesse começando a ocupar o espaço. Claro que ao redor do campus tem a fronteira, né? Ninguém pode entrar e sair da China sem passar na fronteira. Mas existem outros pontos, por exemplo, essa ponte aqui é uma ponte que liga também a China, Macau com Zhuhai, e essa ligação vai ficar cada vez mais estreita. Por que isso é importante aqui para esse meu tema? É porque essa zona aqui da universidade e essa zona da chegada da ponte aqui é a chamada Ilha da Montanha, Hanshin. E eles estão construindo Hanshin para ser uma nova Shenzhen, né? Isso vai impactar brutalmente na economia de Macau. E essa zona de Hanshin, ela é o que a gente chama de zona de cross-border, que é uma legislação muito interessante. E aqui eu trouxe uma foto de um dos parques em Hanshin. Existem parques de inovação tecnológica gigantescos, já construídos, né? Tem um chamado InnoValley, que é o Vale da Inovação, né? Que é mais genérico, e mais na parte de medicina chinesa. E também na parte de engenharia biomédica, tem muitos projetos em andamento lá. E tem um outro parque aqui, que eu até achei curioso, que eu descobri há pouco tempo, né? Tem uma infraestrutura totalmente voltada para trabalhar com os países da América Latina. Esse LAC aqui, América Latina e Caribe, né?
certo? Então, isso aqui é um parque de trade, né, de negócio, né, mas que tem também as zonas completamente preparadas para, por exemplo, incubadora de empresas, aceleradora, um ecossistema de inovação também todo criado. Certo? Então, isso aqui também já existe, já é uma estrutura existente, e por curiosidade, até coloco aqui como um convite para o Sozui. Todos os anos, já eles selecionam um país da América Latina para ser como se fosse o país parceiro daquele ano, né? Ano passado foi o Chile, e esse ano é o Brasil. Infelizmente, nós fomos afetados aí pela pandemia, né? A ideia é que se identifiquem startups no Brasil, empresas inovadoras, projetos inovadores, para trazer para cá num evento que vai acontecer em novembro, né? Então, eu coloco aqui, né? Eu estou trabalhando junto com o pessoal lá que está organizando esse evento, trabalhando institucionalmente, né? Pela universidade, e como é o Brasil, né, eles me procuraram para a gente tentar identificar também bons projetos, né? Então, certamente eu vou. Isso foi uma coisa que eu descobri semana passada, eu vou pegar mais informações para passar para vocês. Inclusive os nossos colegas aí do Instituto Federal de São Paulo, né? Fica também o convite aí para a gente conversar sobre inovação. Então, isso aqui é só apresentando esse parque, eu vou pular logo. E essa palavra aqui, ó, Henshin, né, Hanshin, ela na verdade, é o nome dessa ilha que fica em Zhuhai, que está ligada com a ilha de Macau. Essa zona aqui é onde está o negócio, né? Aqui é onde tudo vai se desenvolver nos próximos 10, 15 anos, muito fortemente, né? E uma coisa que eu não falei, pessoal, que é muito importante, Macau, por ser uma ex-colônia portuguesa, né? Dentro daquele 5-year plan, do plano de 5 anos da China, Macau foi designada para se desenvolver como uma zona de turismo, né? Que é o que ela já está fazendo muito bem, como um hub financeiro para competir com Hong Kong e como uma plataforma de negócios e inovação com os países de língua portuguesa, né? Isso é muito importante, porque quando as coisas estão dentro do plano de 5 anos, eles têm que seguir, têm que fazer desenvolver, não há alternativa, né? Então, é importante a gente compreender que isso aí é uma coisa que abre muitas portas para projetos. Claro que existem diversas empresas, né? Eu já participei aqui como juiz, né, júri de diversas competições de startups do Brasil, de Portugal, que vêm para cá todos os anos. Bons projetos, né? Alguns já com parcerias aqui, e as coisas estão se desenvolvendo, né? Quando eu cheguei, estava muito menos desenvolvido do que quando está hoje, né? Então, o momento de crescimento é muito forte agora. Então, o Henshin é a zona que a gente tem que ficar de olho, né? Então, eles têm todas aquelas políticas que eu falei, ó. Tem a parte de, isso aqui é importantíssimo, a parte de fronteira, né? O Customs Clearance, que é como se você conseguisse colocar as suas coisas, a sua empresa dentro da China, mas você ainda está com os benefícios de Macau, né? A parte de pessoas, a parte de facilitar vistos, apoio a moradias, serviço médico, né? Certo? Inovação para financiamento de inovação, information innovation e taxas, né? E impostos. Certo? Então, todos aqueles pontos que a gente falou de política, já está tudo bem estabelecido aqui para a Argentina. Logicamente, isso aqui, né, essas estruturas brutais, né, muitas coisas são criadas ainda aqui já pensando no futuro, né? Então, se você chegar aqui, talvez 50% esteja ocupado, ou até menos, né? Mas o direcionamento estratégico é muito claro
e certamente vai se desenvolver, não há outra alternativa. Ok? Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, ultrapassei pouco tempo, né, professor? E reforço aqui a minha disponibilidade em conversar sobre o tema com quem se interessar, e fico aí aberto a alguma pergunta, questionamento, ou o que quer que seja. Muito obrigado. Xexê. Muito obrigado, João Alexandre Lobo. Agradecer a sua participação, as suas palavras, o conhecimento que você trouxe aqui, porque para quem está aqui no Brasil é difícil, né, ter notícia, né, do que ocorre na China e Macau, que Macau é o ponto, né, que foi eleito pela China, né, para que seja o ponto de contato com os países lusófonos, né, ou seja, aqueles que falam português, né. Então o governo chinês ele elegeu que o principal ponto de contato, né, entre a China e o Brasil, né, e Portugal, e Angola, e outros países que falam português, né, sejam pelas instituições que atuam em Macau. E no caso, como nós atuamos na academia, né, então, assim, fica bem mais fácil o contato, né, acadêmico, né, com a instituição de Macau do que em outras regiões da China, a não ser que seja um contato já antigo, de pessoas que ouvem mobilidade e tal, mas, assim, partindo-se do zero, há um interesse, né, do governo chinês em que esse contato seja feito por meio das instituições de Macau, né? E também, apesar de só 5%, né, tendem a falar um pouco, né, do português que suspeito eu que seja bem surrado ainda, né? Mas, de qualquer maneira, sempre é bom você ir no local e ouvir um... Não, inclusive, assim, todas as placas aqui são em chinês e em português, todas. As placas oficiais, os órgãos públicos, os nomes são pintados as leis são publicadas em chinês e português, então é um idioma oficial, não tem dúvida ainda. Mas existe realmente não houve assim uma penetração, existem os macaenses que falam mesmo da forma que você identificou, né? A gente entra no elevador aqui, a gente escuta, quando vai subir, ele fala assim, supindo, com P. Eu gostaria de saber se algum dos colegas presentes aqui gostaria de fazer alguma pergunta para a Jéssica, né? E para o Alexandre Lobo. Então fica aí o microfone aberto aí para quem quiser fazer uma pergunta. Fique bem à vontade. Somente em relação à questão da inovação na China, né? Como é que fica essa relação entre a empresa e o mercado internacional, como se faz para fazer alguma parceria estratégica, né, internacional entre alguma instituição brasileira e com as instituições lá de Macau. Fique à vontade de fazer alguma pergunta. Se o pessoal não for fazer pergunta, eu vou fazer aqui, né? Como é que estão aí as oportunidades? Assim, eu sou estudante aqui do Instituto Federal do Ceará, por exemplo, né? Eu estou fazendo a minha graduação aqui, né? E estou terminando, ou então estou fazendo aqui o curso técnico, né? Ou então terminei o mestrado, o PPGET agora, né? Então, assim, há alguma chance de fazer algum mestrado, algum doutorado em alguma instituição de Macau, ou de Shenzhen ali? E também como é que assim, as oportunidades quais são os temas ali que rodam ali para Shenzhen, né? Como você falou, é o Vale do Silício ali da China, né? Um dos vales de silício que há na China, né? Que eu denomino, né? Dessa forma. Então, quais são as oportunidades que tem de atuação e qual o perfil, assim, do pesquisador, né? Ou do engenheiro, do técnico, né? Que eles têm interesse, assim, de maneira até para que a gente conheça o perfil de formativo aqui que tem rondado. Perfeito, é uma ótima pergunta. É assim, são duas realidades, né? Macau e Shenzhen. Macau, existe um movimento, eu acho que as oportunidades são muito, muito amplas, muito fortes, né? O grande desafio, eu vou ser muito honesto, Alzoí, a gente até conversou sobre isso há um tempo atrás. Há mais de um ano atrás, quando eu entrei no CIAT,
nós abrimos lá algumas bolsas de doutorado, oportunidade de pós-doc, e foi muito difícil identificar pessoas interessadas em ir. Apareceram vários interessados, mas não, ano que vem, claro, né, exige um planejamento, né, não tenho dúvida, mas as coisas aqui acontecem de uma forma muito rápida. Então eu tive uma certa dificuldade de identificar pessoas, mas existem muitas oportunidades, tanto para mestrado, quanto para doutorado, quanto para pós-doc. Só cada um dentro das suas especificidades, né? O mestrado é mais genérico, por exemplo, em Shenzhen, como você pode imaginar, como o pessoal de São Paulo aí sabe muito bem, né? Uma cidade de 11 milhões de habitantes, existe cluster de tudo que tu imaginar. A minha área que eu estou mais envolvido lá é ali no CIAT, que tem uma integração muito forte com a engenharia elétrica, engenharia mecânica, né? E mecatrônica, né? Consequentemente, nos institutos que eu trabalho lá na parte biomédica. Mas existem as oportunidades mais diversas nas mais diversas áreas de engenharia. Por exemplo, tem uma outra universidade lá que é uma grande referência em inovação em construção, né? Para a nossa vertente aqui, como eu estou mais próximo, eu vejo muitas oportunidades. A gente tem alunos lá. O CIAT, para você ter uma ideia, não tem aula de graduação. O CIAT é apenas mestrado e doutorado, né? Então, existe uma concentração muito grande de alunos chineses no mestrado, apesar de terem alunos estrangeiros de intercâmbio, né? Mas para o doutorado, não. O doutorado tem pessoas do mundo inteiro, da Ásia toda, da Europa, muitos alunos da Europa. E para você ter uma ideia, por exemplo, lá em Dongguan, que tem uma conexão da CIAT com a universidade de lá, tem um curso de engenharia, que é como se fosse a mecatrônica, né? Mecânica e elétrica. Eles têm um sanduíche de 2 anos na graduação, com a França. Então, vem alunos da França passar 2 anos aqui e vão alunos da China passar 2 anos lá. Tem professores, exchange, então existe uma penetração internacional muito forte. Em Macau da mesma forma. Os cursos de mestrado, a Universidade de Macau, que é a pública aqui, ela teve algumas modificações de políticas e está um pouco complexa. Isso é uma coisa nova, dessa virada do ano passado, que o ano aqui começa em setembro, né? Então está finalizando o primeiro ano agora com essas novas políticas e mudou um pouco esses critérios de seleção, então não sei muito bem como vai ficar. Que a gente tem uma pesquisa em andamento lá também, né? Inclusive com um dos seus alunos aí, né? O João Vitor, pessoal do I, que a gente pretende trazer aí para cá em breve, né? E com sua visita, logicamente. Então, assim, mudaram um pouco as políticas, em que sentido? Os processos de seleção ficaram 100% eletrônicos. Então, a opinião dos professores ficou um pouco colocada de lado, né? E eles estão muito revoltados com isso, o corpo docente, e acaba que as seleções ficaram bem randômicas, o professor não consegue iniciar um projeto na graduação e continuar com seus alunos. Então, eu acredito que isso aí vai mudar de volta, isso dificultou um pouco. Aqui na São José, a São José é uma universidade privada, logicamente existem bolsas para dar apoio a alunos que vêm de fora, principalmente estão envolvidos em mestrado, e principalmente alunos de países de língua portuguesa, né? Você tem uma ideia, aqui na graduação, a gente recebe todos os semestres vários alunos do Brasil, vários. Mas não sei por que ainda, 90% são de Minas Gerais. Acho que é porque já criou uma certa reputação lá e vem os alunos passar 6 meses, alguns alunos passar 1 ano. Então sempre vem um grupo aí de uns 20, às vezes 30 alunos, passam um semestre, 1 ano aqui. E esse ano a gente recebeu o primeiro aluno de Fortaleza, da Unifor. E ele veio em janeiro, rapaz. E estava aqui
fazendo um trabalho aqui, trabalho não, né? Participando das disciplinas de uma forma muito boa. A gente já tinha marcado aí para visitar essa grande Bahia toda aí, Shenzhen, mas aí veio a pandemia em fevereiro, né? E atrapalhou todos os planos, ele teve que voltar para o Brasil, na época que aqui estava todo mundo assustado com a China, né? Todo mundo foi embora e acabou que não deu encaminhamento. Então, eu acho que é um processo que está sendo construído, tem muitas oportunidades, eu acho que a coisa, se for desenhada sempre alocada em forma de projeto, é melhor ainda, né? Porque o projeto pode estar trazendo valor. Fale um pouquinho como foi a transição, né? Você passou por vários momentos de vício, né? Diferentes, na realidade, né? Iniciação científica, né? Uma atuação profissional, né? De estágio em empresas locais aqui no Ceará, né? Depois o mestrado no próprio âmbito do IFCE, salvo engano, a primeira turma, né? Primeira turma do mestrado, né? Engenharia de telecomunicações. Depois ingresso foi a época do concurso, né, também para professor, uma época bem conturbada, né, porque sempre que você para, né, para estudar, disciplina. Passou também como professora substituta, né, e também depois e agora como doutoranda, né. Tenho certeza que está enlouquecida aí para terminar logo esse doutorado, né. Só Deus sabe. E tem falado toda a situação também de maternidade, né, e outras coisas também, né? Mas aí fala um pouquinho assim de um pouquinho dessa trajetória. Aí, o professor pensando principalmente naquele estudante que está escutando lá da disciplina de controle, que é que tem a ver o domínio S com isso tudo aí, entendeu? O professor Alzui falou lá no começo, né? Eu sou uma cria dele, bem dizer. Entrei em 2008, o professor estava lá aperreado lá era ele que estava lá aperreado lá no doutorado, né? Na época que eu entrei. Eu entrei na engenharia mecatrônica no IFCE, também sou cria do IFCE. Tornou-se a minha casa desde 2008. Assim que eu entrei logo em 2008, tive a oportunidade de ficar como bolsista de iniciação científica do professor Alzui, né? Acho que foi 2009 para 2010, mais ou menos. Estava no terceiro semestre da engenharia. E aí entrei lá no laboratório de ensaios mecânicos. Na época, eu trabalhava muito na área de PDI, de fato, que foi onde eu colaborei com o professor Alzui, lá na tese dele, e onde eu também delineei o meu TCC, né? Então, meu TCC foi basicamente na área de PDI, ainda não estava nada trabalhando já lá com a parte de inteligência artificial, foi PDI puro, né? Assim que eu concluía sim, ainda na graduação, né? Tive a oportunidade de cursar alguns estágios, né? Ter alguns estágios na área profissional, e foi esses estágios que me fizeram voltar para a área acadêmica, né? Porque passei aí 1 ano no chão de fábrica lá na Vicunha e eu vi o quão difícil era. Mas o difícil de sair suando de lá, né? Então, eu vi o quanto difícil era. Tinha épocas que eu ficava junto com o engenheiro de lá, pagando hora extra, que nem podia, mas eu ficava. Então, eu quero uma coisa difícil, mas eu não quero que seja uma coisa suada desse jeito, né? E aí vou voltar para a vida acadêmica, que é o que eu gosto, porque eu já vinha com esse know-how lá com o professor Alzui, e eu não ia ter que ficar no chão de fábrica lá, suando, pingando tudo, né? E aí voltei para a minha vida acadêmica, como bolsista, continuei como bolsista de iniciação científica durante todo esse período com o professor Alzui. E aí já era a épocazinha que eu estava me formando, e já pulei de paraquedas no mestrado. Então, eu fui uma das primeiras turmas da engenharia mecatrônica e também foi a primeira turma do PPGET, né, do mestrado em engenharia de telecomunicações do IFCE. Então, saí do IFCE para o IFCE. Aí entrei como orientanda do professor Alzui também, e aí no mestrado eu tive mais contato com a parte de inteligência artificial na minha dissertação. Trabalhei também com visão computacional,
né? A gente trabalhou aí com a parte de imagens, com imagens omnidirecionais e com a parte de localização, né? E robótica, né? Como é, professor? Não ouvi. Com robótica, Isso, né? com robótica. Então, foi quando eu adentrei um pouquinho na área de IA. Foi já no mestrado. Eu pensei que ia para o doutorado, terminei o mestrado, aliás, antes de terminar o mestrado, passei no concurso para professor substituto do IFCE, estava lá no campus Maracanaú, foi uma oportunidade muito grande lá, porque eu pude passear lá por algumas disciplinas como professora, e eu acho que me ajudou muito a criar uma visão mais madura, que eu não tinha da graduação, porque por mais que você percorra todas as disciplinas da graduação, você aprende muito mais ensinando. Então, esse tempozinho que eu passei lá no IF Maracanaú, foram quase 2 anos, que foi o tempo que eu assumi para professor efetivo, ele me trouxe muita maturidade na questão de aprendizado, porque como eu percorri quase todas as disciplinas que eu tinha dificuldade na graduação como professora lá no Maracanaú, então me fez amadurecer muito. Aí, durante o mestrado, eu prestei o concurso, né, para professor efetivo do IFCE, e aí foi o tempo também que eu terminei o mestrado e comecei o doutorado, em 2015, final de 2015. Comecei o doutorado e quando eu estava, acho que segundo, terceiro semestre de doutorado, tive que assumir o concurso para efetivo. Aí me mandaram lá para o Cedro, né? Lá para o Cedro, quase 400 quilômetros daqui, era toda semana de vindo, mas era o que dava, né? A gente tinha que assumir. Então, aí foi o doutorado, foi já como professora efetiva, não tive a oportunidade de pedir o afastamento, porque eu estava em estágio probatório, então era bem mais complicado para concorrer com os demais professores que já estavam há algum tempo no IFCE, e aí acabei estou levando, né, o doutorado agora até agora, espero concluir até o final desse ano, se Deus quiser, né. Só que nesse meio de percurso aí eu tive um casamento e um filho, né? Aí complicou um pouquinho, mas acho que vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Até o final do ano estarei concluindo esse doutorado. E no doutorado, mais uma vez, tive que mudar de tema. Então, comecei lá com PDI, lá no TCC, aí fui para um pouquinho de inteligência artificial durante o mestrado. Quando chegou no doutorado, aí eu fui para a parte de identificação de sistemas. Eu pensava até que ia continuar bem na robótica, mas aí no meio do caminho a gente mudou de tema e eu fui para a parte de identificação de sistemas. Então, eu não tive aquela linearidade que a maioria dos alunos, que o professor estava até comentando, né, que os professores lá da universidade, tinham os alunos que trazem da graduação, querem ir para o mestrado, querem para o doutorado, né? Aquele aluno perfeito, aquele aluno linear. Eu fui um aluno totalmente avulsa, né, em todos os pontos. Então, foi mais ou menos isso a minha trajetória. Espero estar concluindo para colaborar mais ainda aí com o professor Alzui, principalmente nas pesquisas que me cabem. Tenho certeza que vai contribuir muito para o Instituto Federal do Ceará, para a Academia Cearense, para a tecnologia, para a inovação, para a pesquisa, para a ciência, né? Então, tenho certeza que tem muito tempo aí de contribuição, né? Alguma pergunta aí, pessoal, para a professora Jéssica, professor João Alexandre, Lobo? Se não, eu queria agradecer a presença de todos, né, e todas aqui que estão presentes, né? Então, agradecer aos colegas do Instituto Federal de São Paulo, que estão aqui presentes, Charles, Alexandre Manissoba, grande Alexandre, né, Gustavo, e também outros colegas aqui do Ceará. A Raquel está sempre presente aqui na live, Marco Antônio, do Instituto Federal de São Paulo, Júlio César, Enei Ripardo, diretamente de Sobral, né? Daniel Oliveira, Gustavo Vicentini, Heitor da Costa, né? Gessé, lá de controle, né? A gente se vê lá em controle, viu, Gessé? E os demais aí. Então, um abraço muito grande. Alexandre, desejo muita sorte para você, né? Desejando muita sorte para você aí em Macau, muita saúde, muita paz, né? Muita alegria para você, para toda a família, né?
que está aí toda a família aí em Macau, né? E Jéssica também, né? Para toda a sua família, Darlan aqui está presente. Então, um abraço aí para o Darlan, para o Miguel, né? Para todos. E teve a participação especial ainda da Joyce aqui, que ficou quase até agora aqui vibrando com a amiga, viu? Pessoal, muito obrigado aí a todos, viu? Felicidades. Agradeço a todos aí. Obrigada. Grande abraço. Tchau, Alexandre. Obrigado. Tchau, Jéssica. Um abração, viu? Prazer. Vou colocar o e-mail no chat aqui, tá? Obrigado, Alexandre.